que ela abriu meus olhos. E eu pensava, né? Eu pensava sobre a festa de Pentecoste. E muitas vezes eu vim para este lugar, na festa de Pentecoste, com essa mentalidade, sabe? Só de ver os dons sendo manifestos. Mas, quando eu recebi essa palavra, ela abriu meus olhos. E quando a pessoa falou uma frase, dentro de tudo, de toda aquela grandeza da palavra que Deus trouxe para ele, para trazer para a minha vida, essa frase, ela tem sido, nesses dias, como uma injeção, assim, de um ânimo tão maravilhoso. A pessoa só falou assim: sim, você já tem tudo. Sim, tudo está em você. E eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: você já tem tudo, pastor Daniel. Você já tem tudo, Bia. Você já tem tudo, Bela, Lu. Pastor Denilson já tem tudo. Tudo está em você. E quem é esse tudo? Vamos abrir a palavra lá em Atos 1:6. Deus é tão maravilhoso. Vamos ler a partir do versículo 3. Atos 1, versículo 3 em diante. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhe com um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Fala comigo assim: esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra é maravilhosa, querida, ela mexeu muito comigo. Nós sabemos que Deus dotou as nossas vidas de dons, né? Cada um aqui tem um dom, né? Deus, a gente vai ver em 1 Coríntios, a gente vai ver em Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, né, pastor Dani? Se eu não me engano, a gente vai ver ali as variedades de dons. Mas aqui eu quero te falar o que eu recebi dessa palavra. Aqui Jesus foi dada uma ordem para eles que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto eles recebessem o poder de Deus. Então, querido, quando eu recebi essa palavra, passou um filme da minha trajetória, da minha vida. E eu creio que também da sua. Porque nós recebemos esse poder de Deus quando nós ficamos neste lugar de preparação. Sabe? Esse lugar de preparação da palavra, esse lugar da preparação do discipulado, esse lugar é uma escola. E eu fiz uma análise da minha vida, da minha trajetória, e
E uma palavra saltou no meu coração. A sua obediência faz o poder de Deus vir sobre você. Porque aqui há uma ordem declarada do Senhor Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E muitas vezes nós somos apressados em sair desta ordem. Fique até em Jerusalém. Fique até o local que Deus te plantou. Seja ministrado pela palavra, seja ensinado pela palavra, seja corrigido pela palavra, seja orientado pela palavra, porque é um processo, querido, eu entendi isso também. A gente não vem para Jesus, né? É maravilhoso, a gente conhece Jesus muitas vezes por uma pessoa que vem e ministra a palavra, ou você foi visitar uma igreja, eu não sei como que foi, né? Seu encontro com Jesus. Eu sei que o meu encontro foi numa célula, né? Onde a pastora linda Andréia estava lá, e as meninas da Neuza. Uma das meninas da Neuza, que eu não lembro se foi Cristiana ou Cristina. Lá eu recebi a palavra. Quando eu recebi a palavra, meu coração estava sedento, aquela palavra entrou dentro do meu coração. E aparentemente não aconteceu nada por fora, mas por dentro estava acontecendo algo naquele dia na minha vida. Mas o poder e a manifestação de Deus, daquilo que nós fomos chamados para sermos cheios e carregar essa presença, não veio de um dia para o outro. Ela veio no processo, né? Num processo de acompanhamento, no processo de quebrar, colocar tudo em ordem, né? De reciclagem, de tudo. Mas olha, hoje, queridos, todos vocês que estão aqui, têm a presença do Espírito Santo. Mas eu acho tão interessante nessa palavra, quando eu recebi ela, é que a gente vai ver os discípulos preocupados com o foco errado numa situação, porque eles estavam debaixo de um império terrível, que era o Império Romano. E ali eles estão querendo saber qual é o tempo que Deus vai restaurar, né? Eles estavam com foco no lugar errado. E Jesus pega e direciona o pastor Daniel para o foco certo. Brincadeirinha, tá, pastor Daniel? Jesus vem e traz aqueles discípulos, chama a atenção daqueles discípulos para o foco correto e certo. E eu estou aqui também para te chamar para esse foco certo e maravilhoso e correto. Que vai falar aqui, lá no versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não compete a você saber o tempo. Fala para você mesmo: não me compete saber o que está na autoridade do Todo-Poderoso. Mas o que Jesus tem para revelar para mim, isso sim me compete, né? Aí ele vai e vira para eles e fala: mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Olha que coisa linda. Jesus tira o foco dos discípulos e coloca neste foco, dizendo para eles, né, para mim e para você: eu vou constituir vocês minhas testemunhas. Querido, você não se alegra com isso? Isso é forte demais. Eu achei isso impactante, forte. Eu vou constituir vocês minhas testemunhas. Que coisa tremenda. E eu vou vai receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Em Samaria, Jerusalém, todos os confins da terra. Então nós somos chamados, queridos, constituídos por Deus para sermos testemunhas. Isso é poderoso, querido, demais.
E aí eu sendo ministrada, e eu falei, Deus, é tão grandioso ser sua testemunha. Mas o fato da gente ser testemunha, Deus vai colocando tudo em ordem na nossa vida. Porque o poder é dele, a presença é dele, o realizar e o querer é dele. E você só é um instrumento dele. E ser testemunha é grandioso. Mas também tem algo que a gente também precisa saber. Ser testemunha não é eu me achar que eu sou a tal. Né, que eu sou. Ser testemunha não é brilhantismo, não, querido. É eu achar que eu sou Deus. Que eu posso, que eu faço, que eu realizo. Não, querido. Ele é digno de honra e de todo louvor e de toda exaltação. Mas o fato dele te constituir como testemunha e te dizer que você recebe o poder dele, que ele te capacita, que ele te enche de poder para você realizar a obra dele com excelência, isso é poderoso demais. E aí, a gente vai ver na palavra de Deus, em Atos, a gente vai ver o Espírito, a ação do Espírito ali, as testemunhas que foram levantadas para Jesus, constituídas para Jesus, fazendo a obra. E a gente pega duas pessoas iletradas, que é João e Pedro. Aos olhos naturais, talvez nossos, se João e Pedro estivessem com a gente, ou até mesmo a gente pode fazer isso, ou talvez a gente fez isso um dia, de comparar uma pessoa pelo grau de escolaridade dela, pelo grau de influência dela, pelo grau de até financeiro. Mas ser testemunha, ser chamada e constituída testemunha de Deus, não tem nada a ver com aquilo que você tem naturalmente. É bom o que você tem, não é desprezado o que você tem, seu curso superior, mas é muito mais do que isso. Se Deus te chamasse hoje para ir lá no presidente, podia ter pegado o governador, né? Uai, mas Deus pode te mandar lá. E aí? Você acha que você teria capacidade de ir? Sim ou não? Nossa, gente, vocês não entenderam que vocês são testemunhas? Pode sim ou não? Ele pode pegar você e colocar você lá no Planalto? E na Casa Branca? Chamar a Cris para ser intérprete? Ou quem, né, outra pessoa aqui que fala fluente inglês? E colocar você na Casa Branca? Você pode? Vocês ainda não entenderam? Vocês são testemunhas? Vocês ainda não entenderam que vocês são testemunhas, queridos? Isso não mexe com você? Isso mexe comigo e mexeu muito comigo. Porque ele nos deu autoridade. Ele nos deu um nome que é poderoso e está acima de todo nome. E a gente vai ver na palavra de Deus, Pedro e João fazendo isso. São pessoas iletradas, mas que, como foram constituídas testemunhas e cheias do Espírito Santo, chegaram diante da autoridade daquele tempo e falaram todas as verdades que eles precisavam ouvir. E a palavra de Deus, ela é poderosa para resgatar vida, querido. Essa palavra, ela não somente trouxe vida na minha vida, ela abriu os meus olhos para eu ver o que eu não estava vendo claramente. Eu não tenho capacidade de ir com o meu natural. Mas a minha identidade, eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. E não para minha vanglória, porque isso também não agrada a Deus não, querido. A gente é um vaso.
Mas nós fomos chamados como testemunhas. E você tem negligenciado o seu chamado como testemunha? Isso mexeu tanto comigo, querido, que eu fui no fonoaudiólogo com o Yuri, mas a Daiane. Eu entrei dentro do elevador. Deixa eu te falar, tem vida aí na sua vida? Tem? Então, quero profetizar sobre a sua vida. Percepções chegando aí. Percepções e sensibilidade. Eu entrei dentro do elevador e no lugar onde a gente foi, geralmente as pessoas não é de cumprimentar a gente dentro do elevador, não, sabe? Aí eu entrei, com o meu coque de marra do cabelo, a mulher do coque dentro do elevador, tô brincando. E aí, isso é engraçadinho, né? E aí, uma senhora entrou e falou, bom dia. Eu, bom dia. Eu falei, que delícia, né? Bom demais, nossa. Aí entrou uma outra moça, com o cabelo enrolado, e falou, bom dia. Eu, bom dia. Mas quando eu olhei para essa segunda moça, algo que dentro deu um sinal, sabe? E quem já me conhece agora, eu estou livre. Quando eu olhei para aquela moça, eu vi o cabelo dela branco, como um branco lindo. E eu falei, nossa, que cabelo lindo. Essa moça olhou para mim e falou, você gostou do meu cabelo? Eu falei, nossa, que cabelo lindo, solta o seu cabelo. Aí ela soltou o cabelão aqui assim, tinha só uma pontinha preta, né? Estava saindo. Nossa, tantas pessoas têm falado que eu estou velha, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Opa! Somos testemunha do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso saber se ela é evangélica para eu dar um abraço nela, querido. Eu preciso saber se ela congrega na comunidade do caminho. Eu só sei que existe um rio dentro de mim que flui. E quando eu olhei para aquela moça, menina, mas parecia que tinha um imã tão grande assim, que ele me puxava assim para ela, sabe? E aí eu falei, nossa, é lindo o seu cabelo. E ela foi, fez assim com o cabelo, e aquele semblante, lá tem um local de, acho que de psiquiatra, de tudo lá. O semblante que estava batido ficou começando a avivar, sabe? E aí, eu já estava indo embora. Nós descemos o mesmo elevador, ela foi para cá e a Ci foi para lá. Quando a Ci está indo, eu falei, meu Jesus. Eu falei, Daiana, peraí que eu tenho que correr atrás daquela moça. Eu tenho que dar um abraço naquela moça. O quê, mãe? Eu falei, eu tenho que dar um abraço naquela moça. Então vai. Ou eu saí correndo. Moça, ela fez assim com o cabelo. Posso te dar um abraço? Quando eu falei para dar um abraço nela, ela me deu um abraço. E fez assim, e me abraçou, e me abraçou. E quando ela me abraçou, Deus falou para ela o que ela precisava ouvir. E eu falei, você é única. Não tem ninguém igual a você. Ela falou, eu nunca mais na minha vida vou esquecer de você. Você trouxe vida ao meu dia. Simples assim. Mas aqui a gente põe tanto empecilho no poder que é tão grandioso, comparando o nosso poder com a nossa limitação. Eu via que os olhos daquela mulher encheram d'água. E eu falei, Senhor, eu sou testemunha do Senhor aonde eu estiver. Eu sou testemunha do Senhor no supermercado. Eu sou testemunha do Senhor no ônibus. Eu sou testemunha do Senhor aonde eu estiver. Não deixe eu limitar o seu poder por causa do meu achismo, por causa da minha limitação.
porque o Senhor está vivo dentro de mim. E eu não sei qual era o pensamento daquela moça, querida. Mas eu falei com ela, você é única, você é preciosa. E ela falou assim, moça, nunca mais na minha vida eu fui esquecer de você, você não tem noção, você fez comigo hoje. Nós somos chamados, queridos, para ser testemunha, nós somos constituídos, foi delegado. E essa constituição, ela veio com esse selo, marcando a gente, marcando as pessoas que iam ser testemunhas do Todo-Poderoso. E aí você olha para o seu contexto, às vezes, da sua vida, e pega a sua vida, e coloca o poder de Deus no pacote da sua vida. Nesse sentido que eu quero dizer, todos nós estamos passando por problemas, por situações, por pressões. Mas eu também tenho aprendido muita coisa do que eu estou passando nesse tempo e nas pressões. É que eu sou testemunha de Deus. E quando as pressões vêm, eu tenho autoridade para dizer para a pressão, tenho autoridade para dizer para aquilo que está atacando a minha família, Deus tem aberto os meus olhos. Eu sou testemunha na minha casa também. Eu sou testemunha na vida do Elton. Esses dias eu recebi vários recadinhos assim, só coraçãozinhos assim. I love you para chuchu. Quem faz é o Todo-Poderoso, querido. E aí a gente vai ver na palavra de Deus. E aconteceu outro episódio também com outra pessoa. E eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor é vivo dentro de mim. E a gente vive para cumprir o seu chamado, aonde o Senhor quiser que a gente vá, em nome de Jesus. Abre aí Atos 4, fazendo favor. Deixa eu ver o horário aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui a gente vai ver, por causa no capítulo 3, por causa da cura, que Deus usou os apóstolos, Pedro e João, levantou um levante muito grande sobre a vida dos apóstolos. E eu aprendi também, sendo testemunha do Senhor, que as mesmas lutas, queridos, eles vivenciaram coisas até piores do que nós vivenciamos. Mas esse fato da gente ser constituído por Deus como testemunha, te dá uma autoridade, uma ousadia no falar, sabe? Uma ousadia de ir e fazer o que precisa ser feito. Porque é o poder de Deus que opera em você e dentro de você. Então, o cenário que você está vivendo e vivenciando e ouvindo não determina a sua vida. Não determina o fim da sua história. Você está entendendo? O que eu estou passando não define a minha história. O que eu estou passando está me dando ainda mais experiência para eu fazer o que eu preciso fazer. E ajustar o que eu preciso ajustar. Alinhar o que eu preciso alinhar. Entende? O que você está fazendo, Deus está trabalhando na sua vida. Você está aprendendo com o que você está passando? Quando a gente passa por pressão, o que tem que sair de nós? Aleluia! Eita glória! Mas o que sai quando a gente passa por pressão, muitas vezes? Cobras largadas da nossa boca. Sim ou não? Vigia, querido. Porque a nossa luta... Cristiano. Vigia, Cristiano. Te amo, você sabe, né, Cris? Vigia, meu irmão. Porque isso também acontece com a gente se a gente não vigiar. A palavra vai dizer, a sua luta não é contra a carne nem sangue. É contra principado e potestade. O que acontece? A sua luta não é contra o seu filho, não é contra o seu marido, não é contra a sua cunhada, não é contra os seus parentes, não é contra os seus amigos do trabalho. A sua luta não é contra eles. E o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer que você abra a sua boca decretando algo com a autoridade que você tem para dar sua autoridade para o diabo, para ele fazer uma ruaça. E você foi chamado como testemunha para dizer, ei, aqui não, no meu espaço não.
A minha casa é casa de oração, sim. O meu marido vai ser salvo, sim. Não importa o diagnóstico, Deus é poderoso para curar, para salvar, para fazer o que Ele quiser. Mas nós, como testemunha, como cheios do poder, nós damos legalidade, querido. Isso aconteceu comigo. Eu sou de carne e osso. Mas levei um puxão de orelha. Natural e espiritual. Natural e espiritual. Sou celestial. Você é o quê? Não. Não. Querido, você é o quê? Não. O que você é? Não, gente, pelo amor de Deus, o que você é? Eu sou celestial. Não, querido, não trata as coisas de Deus assim, não. O poder de Deus é muito grande. Bendita a hora que eu recebi essa palavra. Bendita a hora que veio essa palavra e ela veio e falou, meu Deus. E outra coisa, querido, que ser testemunha, às vezes a gente vem para a festa de Pentecoste e isso me deu um choque de realidade. Eu falei, Deus, agora eu vou para a festa de Pentecostes com outro pensamento. A gente vem para a festa de Pentecostes pensando nos dons. Eu não tenho o dom da pastora Andréia. Andréia é maravilhosa. Eu não tenho o dom do pastor Denilson, eu não tenho o dom de fulano, de ciclano, bertano. Mas você tem o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo é limitado. Se ele quiser te dar um dom de revelação aqui e agora, ele pode? Pode. Você é o quê? Você é celestial? Você está entendendo? Se ele quiser te dar uma visão, ele pode te dar uma visão? Queridos, isso acontece nos lugares mais engraçados, assim, que você não está nem esperando. Deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu tive a visão, meus olhos espirituais abertos, sabe fazendo o quê? Fazendo arroz, cozinhando. De repente, eu estava passando mal, eu estava sentindo uma dor aqui nos quartos, na sala, na cozinha. Eu falei, Senhor, sabe aquela dor que passa para tudo quanto é os cômodos? Aí eu falei assim, Senhor, está doendo aqui, mas está doendo aqui, está doendo aqui. E comecei a orar, falei, Senhor, me ajuda. De repente, estou lá fazendo comida e eu começo a cantar, querido. Quando eu cozinho, eu começo a cantar. E eu estou cantando, eu estou falando em línguas e a dor está só aumentando. De repente, eu estava com a janela aberta, olhando para o céu, porque eu amo nuvem, eu amo árvore, eu amo planta, eu fico admirada com as nuvens. Eu vejo bicho nas nuvens. A Andréia vê esse coração em tudo quanto é lugar, eu vejo nas nuvens. E ela tem me ensinado, isso é muito precioso, pastora Andréia. Estou aprendendo com você. Contemplação. E aí, de repente, queridos, a minha visão espiritual abriu. E eu estou subindo uma escada. E a voz falou assim, sobe. Aí quando eu ouvi a voz, eu falei assim, não posso subir agora, meu Deus. Não posso não, Senhor, não posso subir agora. Não posso. Sobe. E eu estava subindo a escada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei algo com Deus. Senhor, não posso subir agora, Senhor. Ele desce. De repente, meu telefone toca. Aqueles profetas que liga lá na sua casa, em qualquer hora, qualquer tempo, quando Deus manda. Se Deus me mostrou você subindo. Deus me mostrou você subindo a escada assim. Mas Ele ouviu a sua oração. Gente, era um negócio assim que eu nunca vi assim, ó. Escada, eu não conseguia ver ninguém, não. Só a escada sobe. E o clarão sobe. Deus não está limitado, querido.
Ele pode te dar visão. Eu quero te dizer que essa palavra ela trouxe vida ao meu coração. Ela me levantou por dentro. Ela me trouxe um fôlego de vida. E ela trouxe para mim também uma alegria. Eu vou em qualquer lugar agora e falo, nossa Deus, que lindo, o Senhor está junto comigo. Eu já sabia disso. Quantas vezes você está indo pelo caminho, pela situação, e só achando que está sozinho? O cara fortão está aí com você, querido. Fortão mesmo. E a gente vai ver, já passei para cá, né, queridos? Oh, meu Jesus, amém. Aí vai dizer assim, olha, enquanto Pedro e João falavam ao povo, lá em Atos 4, chegaram o sacerdote, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Gente, você já tem tudo. Você já tem tudo, você é testemunha. Você tem o poder, o Espírito Santo e a palavra. Nós podemos ministrar e pregar a palavra com ousadia, querido. Eles creram não por causa de Pedro e João, mas pelo poder de Deus que estava sobre ele, o Espírito de poder. Eles são testemunhas, eles foram autorizados, têm autorização. A palavra de Deus atraiu aquela multidão, querido. E às vezes a gente fica preocupado conosco. Como que eu vou fazer a Bia se converter? Você não faz nem uma formiga se converter, querido. Mas o poder que carrega faz os ouvidos espirituais se abrirem. Você está entendendo? Olha o que essa palavra fez comigo, querido. Eu não estou igual a Simone, que estava na estação passada. Você está entendendo, queridos? Não é a respeito da sua situação, querido. O inimigo está tentando parar você na situação que os seus olhos estão enxergando. Você é muito além do que isso que você está enxergando. O poder de Deus é muito maior. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é muito maior do que essa situação. Você tem a sua identidade firmada no Todo-Poderoso. E aí eles vão declarar a palavra. E quando eles declaram a palavra, eles são perseguidos. Passa pela pressão. E a pressão faz o quê? Faz eles se levantar com ousadia e dizer o que eles precisavam ouvir. Ai, 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 ai. Autoridade. Que amor. Entende, queridos? Vamos lá. Lá no versículo 5. Não, olha aí no versículo 4 de Atos 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Fala assim, uau. Ou essa turma aqui tomou café. Essa turma aqui tomou café mais ou menos. Essa turma aqui acho que não tomou café, não. Vamos de novo, fala, uau. Agora sim. Vocês entenderam, querido, o que a palavra e o poder de Deus na sua vida faz? Todo mundo tem boca aqui? Todo mundo tem língua aqui? Todo mundo tem voz aqui? Então por que você está afrouxando? Peguei, né? Desperta tu que dormes. Não, eu vou ligar para a pastora Si liga para ele. Querido, eu posso. Eu não estou fugindo disso não, que isso para mim é uma honra. E outra coisa, querido, ser testemunha, você está sendo visto. Você carrega um poder de transformação e de mudança. Então as pessoas vão te chamar, Cíntia, venha. Venha, Cíntia, ora por mim. Queridos, é tão maravilhoso. Olha que interessante.
Pastor Denilson, pode continuar aqui, né? Tempo? Pode, obrigada. É porque... Amém. É porque está fluindo aqui. Eu estava na minha casa fazendo o quê? Estava lá lavando roupa, com o cabelo lá todo para cima. E estou lá lavando roupa e fazendo. De repente, bate no meu portão. A minha vizinha. Ela é católica. Aí ela fala assim, ô Si, você pode ir lá na minha casa? Eu falei, posso. Cadê a Giovana? Está aqui, a Giovana? Ah, a Ana. Giovana e Ana. A Giovana estava lá, né, Giovana, linda? De vez em quando ela dá, né, umas crises de ansiedade, por causa de trabalho. Ela trabalha muito, ela é costureira, então tem muita demanda, aí ela fica ansiosa. E aí ela fala, ô Si, você pode orar por mim? Posso. Foi lá que eu conheci a bonitinha da... Aí eu orei por você também, né? Foi o combo, né? Querido, se você está orando por uma pessoa e tem outra pessoa aqui, é uma oportunidade. Não perca a oportunidade. Mas às vezes a gente fica assim. No dia que eu fui no hospital com o Juninho, eu fui impulsionada, querido. Não foi uma coisa que eu fui lá, vou orar pelos enfermos. Não. A vida de Deus que estava em mim falou, vai ministrar na vida. E por que você não ministra? E por que você não dá um abraço? E por que você também está retendo uma oferta também? Ai, ui. Mexeu no meu bolso. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque ele tem várias formas de falar. E às vezes ele vai falar nesse sentido. Dar uma oferta para a Pri. Eu sei o que a Pri está passando? Não, mas ele sabe. Mas a Pri, como ela vai receber? Olha o que a gente já faz. Ele falou para você, dá uma oferta. Ele não falou para você, me questiona por que eu quero que você dê uma oferta. Não é isso? Mas a gente se questiona. Mas por que eu tenho que dar um abraço naquela pessoa? Eu não conheço aquela mulher, nem sei de onde que ela é. Querido, ele só pediu dar um abraço, o resto é com ele. Por quê? Porque você é o vaso que carrega o precioso tesouro. Um vaso de barro carregando o tesouro. Você já viu a Bia? Eu vou levar o Yuri para a escola, a Bia está lá na porta. Gente, é fenomenal o poder que está sobre a vida da Bia. A Bia está na portaria, querido. Eu nunca vi nenhum dos alunos e nenhum dos pais chegar na porta quando a Bia está lá de cara fechada. Oi, Bia. Abraça a Bia, os menininhos abraçam a Bia. Vida de Deus, querido. Eu estou cutucando você porque você é muito mais do que o inimigo está tentando ofuscar a sua visão. Tem problema? Tem sim, mas nós temos a solução. Cutuca aí, você tem a solução. Para de afrouxar, levanta. Deixa de ser frouxo. Cutuca seu irmão e fala, deixa de ser frouxo, sou. Deixa de ser frouxo, né, Lu? Não, eu sei que você não é, né, pastor Dani? Cutuca aí, que ele deixa de ser frouxo. Se você não tivesse a palavra, se você não tivesse recebido o alimento, se você não tivesse recebido o alimento, se você não tivesse sido capacitado, ai, querido, Deus me deu uma palavra, eu não sei se eu falo não, mas eu falei, Deus, se eu falar, eles vão continuar me amando? Vou te falar, eu levei um puxão de orelha por causa de vocês. Porque eu preciso dar um puxão de orelha e não dei. Aí eu levei. Entende? Eu falei, Deus, mas eu vou precisar fazer essa pergunta? Eu tenho que fazer essa pergunta? Não posso só falar? Não, você tem que fazer. Sabe por quê, querido? É tempo de uma nova estação.
E Deus falou que ia organizar a casa, está organizando, e Deus vai aprumar, vai colocar tudo em ordem, e você está aí fazendo o quê? Se Deus já te chamou para fazer algo. Não me responda. Só pensa. Eu entrei na Comunidade do Caminho em 2003. Foi um período assim bem doloroso quando eu perdi minha mãe. E eu recebi todo o conforto dessa casa. Estou 100%? Não. Quanto tempo de Comunidade do Caminho você tem? Quanto tempo de Comunidade do Caminho você tem? Quanto tempo que você está na presença do Senhor? Quanto tempo que você está sendo alimentado com um travesseiro fofinho do Senhor? Quanto tempo? E será que você não pode discipular? Queridos, olha aí. E será que você não pode ser líder de célula? Oh, isso não estava no script. Será que você não pode fazer algo? Pode, querido. Mas o medo. E eu vou te falar uma coisa. O meu chamado ele foi assim, né, pastor Denilson? Teve um dia que eu cheguei, um tempo atrás, eu falei, pastor Denilson, olha aqui, para que eu fui perguntar isso? Você pergunta e você ganha a resposta. E a resposta foi certa, né, pastor Denilson? Porque ele tem visão, pastor Daniel tem visão, os meus presbíteros, visão de Deus. Pastor Denilson, Delvânia vai embora. Quem vai liderar a célula? Oh, meu pai. Inocente, meu pai. Por que eu fui perguntar isso? Sou de outro mundo. Se, olha que voz bonitinha, doce, né? Se, que ele fala com muito amor. Se você, 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 eu ainda não, a minha ficha não caiu. Eu fui para casa. Eu não sabia se eu batia, só ficava assim. Eu falei, para que eu fui perguntar aquilo para o pastor Denilson, gente? Se eu tivesse ficado caladinha, ele ia falar assim, vai ser outra pessoa. Mas eu fui perguntar. E aí, o que eu fiz, pastor Denilson? Eu fui tremendo assim mesmo, querido. Eu fui tremendo. E aqui, eu vou te falar uma coisa. Pergunta para mim, você sabia a palavra toda? Não. Mas ele falou, vai, fui. Na cara e na coragem. Falei, Senhor da glória, agora? Nossa, eu orava de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? Aí ele come a palavra. E aí, Deus vai te dar outra. Ele me ensinou, querido. Se dependa do Espírito. Dependa do Espírito. Mas o que a gente faz? Nós queremos depender de nós. E Deus está mandando te dizer nessa manhã: dependa de mim. Lá no seu trabalho, dependa do Senhor. Lá onde você estiver, dependa dele, querido. E aí, querido, nós somos constituídos testemunhas do Senhor. Recebemos um selo. E para a gente ser cheio do Espírito Santo, tem toda uma preparação, como eu comecei no início. Leitura da palavra, a oração, a doutrina, né? O jejum, sua comunhão no seu quarto com o Senhor. A minha trajetória começou no dia que o pastor Denilson, eu cheguei toda eufórica para o pastor Denilson. Eu anoto as coisas, sabe, querido? Eu sou de anotar as coisas. Até a exortação, né, pastor Denilson? A chamada, eu anotei porque foi precioso. E
Eu falei, um culto maravilhoso estava acontecendo. Eu falei, pastor Denilson, eu amo Jesus. Eu não sabia o que era amar Jesus, né? Eu estava eufórica, emocionada, né? Ele falou assim, você tem muita fome de Deus. Busca o Senhor. Pega as dicas, querido. Deus está falando com a gente. Pega e pratica, né? E aí eu fui e falou, busca o Senhor. Como que busca o Senhor? Eu quero orar igual a Zilda, eu quero orar igual esse povo é muito abençoado. Nossa, esse povo é diferente. Como que faz isso? Pega a dica, queridos. Eu cruazinha, não sabia a palavra. Fui para diante de Deus. Falei alguma coisa? Não, só chorei. Coloquei uma música de fundo, só chorava. Chorei, chorei, chorei. Sabia nem o que era ouvir a voz de Deus, como que fazia, o que era. Veio algo dentro de mim, ó, vai dentro da minha mente, vai bater no seu portão, uma fulana aí, e vai te pedir oração. Eu orar? Como que eu oro, gente? Mas, pega outra dica. Anda com a pessoa certa, querido. Observa as pessoas. A unção que está na vida da pessoa, querida, a unção que você honra, você recebe dela. Eu falei, não, que o povo lá da igreja, eles oram assim. Aí a ousadia da menina. Minha professora, ô Si, você vai orar por mim? Eu falei, eu? Você, sim. Porque eu estava orando no meio do caminho que eu estou desesperada. E eu vi sua cara lá no muro. Eu falei, como assim? Me revelaram? Eu vi sua cara lá no muro. E eu falei assim, Deus me envia um homem e uma mulher de Deus para orar por mim. Eu falei, Euzinha? E eu fui tomada por uma ousadia que eu nem sabia que era ousadia. Olha o que eu falei. Peguei a visão. De pessoas que oram e falam, você crê que Jesus pode te curar? Mas também crendo no poder dele, querido. Não foi algo assim solto, sabe? E aí, olha, coloquei a mão aqui no peito dela, ela colocou a mão e eu orei. Jesus, você pode curar ela. Aí ela foi lá na igreja com o diagnóstico da cura. O que eu quero te dizer é que talvez você esteja aí pensando que o meu nível é tão pequenininho. Como que eu vou ser usado por Deus? Ele só precisa do seu sim, querido. Ele só precisa da sua abertura, de você abrir o seu coração e falar, eis-me aqui, Senhor. E isso aconteceu todas as vezes que eu entrava no secreto, tinha uma novidade, Deus me treinando. Tinha uma novidade. Era pessoas que estavam chegando do Rio de Janeiro, que ia ficar na casa da minha... Deus pediu para orar, eu nem sabia. Era pessoas me chamando para orar, eu também não sabia. Queridos, nós somos testemunhas do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé.